Amados irmãos, bom dia. Eu saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu neste domingo a oportunidade de aprendermos mais acerca da sua palavra. Nós estamos seguindo no nosso propósito de aprendermos mais sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento. Eu tenho certeza que, assim como está sendo para mim, que para os irmãos também tem sido uma bênção aprendermos mais sobre o que estes nomes significam. Mas antes nós vamos deixar aqui uma mensagem da Secretaria de Sociabilidade da nossa igreja, dando aí os parabéns e as felicitações aos nossos irmãos que estarão aniversariando nesta semana. Temos aqui o nosso irmão Zé Mendes e o nosso irmão Rizomar, estarão aniversariando no dia 4. Evanildes, a nossa irmã Nega, e a Augustinha no dia 5. E Otávio, filho de Luciana Campos, no dia 6. Meus irmãos, que Deus os abençoe, cubra-os de bênção sem medidas e que os conserve sempre nos caminhos da graça, nos caminhos das maravilhas que só o nosso Deus pode nos proporcionar. Sendo assim, vamos dar então início ao nosso estudo nesta manhã. Vamos dar início, vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor nos abençoe, fale poderosamente ao nosso coração. Soberano Senhor, eterno Deus, Pai grandioso, Senhor, neste momento nós o glorificamos, porque só o Senhor é o único digno de receber tais honras. Pai, Tu és o nosso Deus forte, Tu és o Deus que nos protege, que nos livra e que nos guarda de todo mal. É aquele que nos dá vida, é aquele que nos dá tudo que nós necessitamos. Senhor, que neste momento possamos aprender mais acerca de Ti, mais acerca da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, para transformar a nossa vida, para nos achegar mais a Ti, para nos conduzir neste maravilhoso processo de santificação. Muitas vezes chega a ser doloroso, mas é necessário, e que nos conduz a cada dia mais para perto do Senhor. Fala, Deus, ao nosso coração, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos aprender este nome aqui. Como nós podemos ler este nome composto? Como nós podemos ler estas palavras hebraicas que revelam aqui mais um nome do nosso Deus? É transliterado dessa forma: Shomer Israel. Shomer Israel. E qual é a tradução deste nome de Deus? Qual é a tradução destas palavras hebraicas? O guarda de Israel. O guarda de Israel. Irmãos, nós sabemos que o nosso Deus, ele é o guarda da nossa vida. Ele é o guarda da nossa alma. Ele é o Senhor que está a todo tempo nos sustentando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Mas o que isso significa? O Senhor nos guardar. Será que podemos analisar este termo, guardar, apenas da maneira comum? Apenas no significado comum, como nós sabemos, de pegar algo e colocar em um determinado lugar ou proteger? Será que é só isso? É isso que nós iremos aprender nesta manhã. O que esse nome significa? O que significa o Senhor ser o nosso guarda? O guarda de Israel, o guarda do seu povo. E é isso que nós iremos aprender. Como sempre costumamos fazer, peguem aí as suas Bíblias, estejam com elas em mãos, pegue papel, pegue caneta
faça anotações, grave tudo que vai ser dito aqui. Se tiver perguntas, anote num papel, entre em contato conosco depois. E vamos abrir a nossa Bíblia, as nossas Bíblias, no Salmo de número 121, no verso de número 4. Salmo de número 121, verso de número 4. Eu tenho certeza que você aí pode falar até mesmo, não apenas o verso 4, mas todo este Salmo 121 de cor. É um dos salmos mais conhecidos, sem sombra de dúvidas. Mas o que está escrito aí no Salmo de número 121, no verso 4? Estas palavras: É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Veja aqui, este nome expresso, revelado no Salmo 121, 4. O Senhor é chamado de o guarda de Israel, aquele que guarda o seu povo, aquele que tem um cuidado especial com o seu povo. Como nós já falamos em estudos anteriores, Israel hoje é onde o povo de Deus está. É onde o povo de Deus se reúne. Israel é o lugar onde aqueles que foram chamados pela graça se encontram. Não é simplesmente o país, não é simplesmente o lugar que muitos tomam como mais especial do que outros povos. Não, hoje a Israel de Deus é a igreja, espalhada por toda a face da terra. Então podemos deduzir assim que Israel é onde o povo de Deus está e o nosso Deus é o guarda do seu povo. Deus é o guarda do seu povo. Mas o que significa isso de maneira mais aprofundada? É o que nós iremos aprender neste momento. Guarda. Vamos estudar esta palavra hebraica shomer. O que significa o Senhor ser o guarda do seu povo? Primeira coisa que nós devemos entender é que esta palavra traz um sentido de vigiar. É alguém que está a todo tempo vigiando o seu povo. É alguém que está a todo tempo tendo contato com aquilo que lhe pertence. Vigiando no sentido de perceber alguma ameaça se aproximando. Vigiando no sentido de perceber o que o alvo desta vigilância está fazendo, né? O que ele está precisando. Esta palavra apresenta de maneira ampla em um dos seus significados isso, que guardar é também vigiar, né? Então nós devemos ter isso bem claro em mente. Guardar apresenta um sentido de vigiar. Qual é outro sentido que essa palavra apresenta na língua hebraica? O sentido de observar, de estar sempre de olho, de estar sempre perceptível aquilo que está sendo guardado, de estar sempre em contato com aquilo que está sendo vigiado, com aquilo que está sendo guardado. Isso significa que os olhos do Senhor estão voltados para nós, né? E nós vamos ver, num sentido amplo, que este momento de observância do Senhor, de vigia do Senhor para conosco, ele não tem fim. Ele não é feito simplesmente em um determinado momento ou em uma noite. Nós sabemos que esse trabalho de vigiar e observar é algo muito comum na nossa sociedade. Nós sabemos aí que existem pessoas que têm trabalhos referentes a isso, né? Ser vigia, observar um determinado bem, estar sempre de olho, passar a noite acordado vigiando. E o nosso Deus, ele não é aquele que passa apenas um momento. A sua observância, ela não tem fim. Ela não dá um intervalo. Nós temos essa certeza. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão fitos nos teus filhos.
Nós devemos ter a clara consciência de que quando esta certeza ela adentra a nossa mente, isso significa que nós somos amados de Deus, que nós somos pessoas importantes para Deus. Então, esta palavra ela abrange esse significado também, de vigiar e de observar. Qual outro significado que esta palavra nos oferece? O significado de cuidado. É alguém que é cuidadoso. E este cuidado em especial, irmãos, não é um cuidado como nós, por exemplo, estamos acostumados. O cuidado de pegar talvez algo que nós gostamos ou que nós temos um profundo apreço ou que queremos e deixar ali tudo limpinho, é tudo bem organizado, do jeito que a gente quer, guardar bem guardadinho. Não, esse cuidado é um cuidado que vai muito além, é um cuidado muito mais especial. É um cuidado que está relacionado com uma espécie de compromisso. É um cuidado que está sendo relacionado com a espécie de compromisso. Como assim? Bom, nós sabemos que o compromisso de Deus não é conosco, não é com os seus filhos. O compromisso de Deus é com a sua vontade, primariamente. O compromisso do nosso Deus é com a sua aliança perpétua. É com as promessas dele, é com a palavra dele, é com a essência dele. E por se comprometer com isso, por se comprometer com um pacto que veio unicamente dele, da salvação, da aliança, de uma descendência perpétua que começou, né, lá no início, no Antigo Testamento. Nós vimos que Deus ele chama Noé, depois chama Abraão, fazendo um pacto com Abraão. A partir dali, a certeza de uma descendência numerosa por meio dessa aliança perpétua. E quando nós ouvimos que Deus é o guarda do seu povo e ele tem cuidado com o seu povo, esse cuidado é primariamente com o seu compromisso a respeito da sua própria vontade, da sua obra, do seu querer. E nós nos alegramos com isso porque o fato de Deus ele ter cuidado com as suas promessas no sentido de zelo, a partir disso, então, ele passa a cuidar dos seus filhos como alvos dessa vontade, alvos dessa aliança, alvos dessa promessa. Então, ele vigia os seus filhos, ele observa os seus filhos e ele cuida dos seus filhos pela sua obrigação com a sua própria vontade, com a sua própria aliança. Ele olha para nós e diz: esses aqui são os meus filhos, esses são os meus servos, esses são o povo da aliança. Então eu vou cuidar deles por meio do pacto que eu mesmo fiz, né, da minha vontade. Então essa palavra ela traz esse sentido, o compromisso de Deus com a sua própria vontade e com o pacto da salvação. E por causa disso, ele também cuida de nós. O que mais essa palavra traz de significado? A palavra guardar. O que significa nós sabermos que Deus é o guarda do seu povo? É que ele mantém a salvo. Manter a salvo de quê? Primariamente, esta palavra apresenta uma ideia de manter a salvo de lesões, de danos e de perigos. Veja que interessante, ele é o guarda e protege os seus de todos os seus inimigos, né? De todos os inimigos que nós temos, daquilo que pode nos criar danos, daquilo que pode nos fazer mal, aquilo que pode lesionar, vamos dizer assim, a nossa alma. Os perigos que nós enfrentamos em toda a nossa caminhada, tá? Então, esta palavra, irmãos, veja como esta palavra é rica. É uma palavra que não oferece um significado tão simples como nós estamos conhecendo na nossa língua portuguesa, como nós conhecemos
acerca de ter cuidado com algo. Não, é algo é uma coisa muito mais profunda. Vigiar, observar, cuidar e manter a salvo. Veja que maravilha. Quando o Senhor é chamado de guarda, todas essas coisas aqui são englobadas. Mas você pode estar se perguntando, mas será que o fato de Deus ser o nosso guarda, né, isso nos priva de realmente passar por tantas dificuldades, danos, perigos? Você pode olhar para a sua vida neste momento e pensar, nossa, mas eu tenho passado por momentos difíceis. Será que Deus realmente está me mantendo a salvo? Será que realmente o Senhor está me vigiando a todo tempo? Eu passo por tanta coisa, tenho passado por alguns problemas, algumas coisas têm me acometido, seja por questões de enfermidade ou essa situação que nós estamos passando mundialmente, nível mundial, né, algumas dificuldades, área financeira, né, a fraqueza muitas vezes que nós temos na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, que precisa ser é, é, mudado, precisa ser sanado este problema. Mas para nós entendermos mais, irmãos, o que é que esta palavra ela amplamente ensina, nós também necessitamos ver um pouco do contexto em que ela está inserida. Então eu vou pedir a você, abra aí a sua Bíblia, abra aí a palavra do Senhor, no Salmo de número 121. Salmo de número 121. Certamente, como eu falei no início, os irmãos podem falar aqui estes salmos de cor sem nenhuma dificuldade maior. São salmos bastante conhecidos, né? Então eu creio que nós não teremos dificuldade em analisarmos este texto. Este salmo em especial, ele está no 5º livro dos Salmos, né? Os livros dos Salmos são divididos em 5. E o 5º livro, de maneira especial, segundo o Dr. Palmer Robertson, apresenta uma ideia de maturidade na história do povo. Assim como os outros livros têm um significado, né, referente à história do povo de Israel e do povo de Deus neste mundo, este salmo ele vai de maneira especial, assim como os outros do livro 5, apresentar uma espécie de maturidade, onde a ideia central parece que demonstra o povo sabendo para quem deve olhar, né? Não importa o que aconteça, não importa o que se passou, não importa quais sejam os empecilhos da vida, o importante é olhar para o Senhor, é adorá-lo, é saber que a nossa confiança e a nossa vida deve estar voltada para o Senhor. Você lê aí todos os salmos do livro de número 5, essa ideia ela vai estar bem presente nos salmos. Mas ele também faz parte de uma série de salmos especiais. Você vai ver aí na sua Bíblia o subtítulo deste salmo e de outros salmos também, que são intitulados de Cântico de Romagem. Nós vamos ver aí na sequência, 120, 125, 128, vários aqui em seguida vão, né, mostrar essa mesma ideia, até passando aí do 130. Então nós temos aí na sequência até o Salmo de número 134, esse subtítulo no Salmo, os Salmos de Romagem, que na verdade podem ser conhecidos como salmos de peregrinação. Eram ocasiões específicas. Estes salmos, em ocasiões específicas, estes salmos eles eram entoados. Quais ocasiões era essa? Quando o povo de Israel, eles iam para as festas, as 3 festas anuais em Jerusalém, e tinham aí as peregrinações. Alguns conhecem como romagem, mas nós reformados preferimos chamar de peregrinações. E nessas peregrinações,
existia vários problemas que estes peregrinos enfrentavam. E estes salmos eram entoados jogando toda a confiança dessas pessoas que estavam ansiosas de ir para a casa do Senhor, para perto do Senhor, para adorar ao Senhor. E é aí que nós chegamos, em meio a esse contexto, no Salmo de número 121. Eu quero ler com os irmãos todo o Salmo, que diz o seguinte: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, este salmo, ele apresenta ideias claras. E a primeira coisa que nós podemos observar neste salmo, à luz do seu contexto, é que ele mostra claramente que o Senhor guarda o seu povo. Esta expressão muito conhecida, eleva os meus olhos para os montes, ela apresenta uma ideia muito controversa. Alguns pensam, alguns mais antigos intérpretes da Bíblia dizem que está relacionada a os montes levarem, né, os adoradores de outros deuses a pegarem as suas estátuas e colocarem no alto dos montes, porque até mesmo os idólatras tinham essa ideia que o deus deles deveriam ficar nos lugares mais altos, e os lugares mais altos que tinham eram os montes. Na época não tinha prédios gigantes e enormes como nós temos nos dias de hoje. E certamente essa ideia era muito clara no mundo antigo. Nós vamos ver que na época do apóstolo Paulo, por exemplo, o templo de Diana dos Efésios ficava em um monte, em um lugar alto. As prostitutas cultuais de Diana, por exemplo, subiam até lá, ao monte, faziam seus rituais, sacrifícios e desciam para a cidade para se prostituírem, etc. Então tinha essa ideia, e alguns mais antigos pensam que é justamente isso que o peregrino está falando. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É de algum Deus? Não, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas tem também uma interpretação mais contemporânea, por exemplo, defendida pelo doutor Augusto Nicodemos, que apresenta a ideia de o peregrino olhar para os montes de Jerusalém, né? Em volta de Jerusalém, que ficava no Monte Sião, tem outros montes ao redor de Jerusalém. É como se o peregrino não tivesse ainda chegado a Jerusalém, que ficava no Monte Alto, no Monte Sião, e olhasse de longe e em meio à dificuldade dissesse: olha, eleva os meus olhos para os montes de Jerusalém, porque é de lá que vem o meu socorro, é lá que habita o meu Senhor que fez os céus e a terra. Mas apesar dessas interpretações aí que os irmãos trazem, a certeza é que o alvo é único, é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E estes versículos vão mostrar que o Senhor então nos guarda o seu povo em qualquer lugar. É isso que os versos de 1 a 4 eles vão nos dizer. Ele não vai permitir, o Senhor que fez os céus e a terra, que os pés dos seus servos venham a vacilar, e que este Senhor ele não dormita, ou seja, não tira um cochilo, né? Aquele que guarda, né? Ele não é aquele que vai cochilar ou dormir enquanto o seu povo está esperando por ele. É certo que não dormita e nem dorme totalmente o guarda de Israel, tá? Então essa ideia aqui é apresentada neste sentido. O Senhor guarda o seu povo em qualquer lugar, para que os pés não vacilem,
para que nada de mal venha a acontecer. Onde quer que o seu povo esteja, o Senhor irá guardá-los, não apenas em Jerusalém, não apenas no Monte Sião. Era muito difícil para os peregrinos daquela época, porque as estradas que levavam os povos de Jerusalém até a cidade, os povos de Israel até a cidade de Jerusalém eram cidades muito eram rotas muito complicadas, difíceis, eram muitos inimigos, eram salteadores, eram animais e muitas outras coisas que tinham como perigo sendo oferecido a estes peregrinos. Então, o salmista ele vai dizer isso: o Senhor nos guarda em qualquer lugar, em qualquer tempo, onde quer que nós estejamos. Uma outra coisa que este salmo nos mostra e vai nos ensinar mais sobre o que significa o Senhor guardar o seu povo, é que o Senhor guarda os seus em todas as ocasiões. Tá? Veja aí o verso de número 5 e 6. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Outra coisa muito interessante para nós observarmos aqui é o Senhor guardando o seu povo em qualquer ocasião. Veja que o salmista usa no verso de número 5 a ideia de sombra, de direita. Pode significar a questão da sombra que nós temos, a sombra dos seres humanos, que é inseparável de nós, né? Enquanto existe luz, nós também estamos vendo aí a nossa sombra. E pode ser essa ideia que o salmista está usando, ou a sombra que na peregrinação do povo de Israel seguiu o povo pelo deserto, quando o povo passou 40 anos no deserto. De dia, o sol no deserto é muito escaldante, chega a 50 graus, mas o Senhor colocou uma nuvem que protegia o povo daquele sol, uma sombra imensa. Eram ali milhões de pessoas. Então pode ser também uma menção a isso. Mas o salmista vai dizer, olha, de dia não te molestará o sol. Essa questão do sol aqui apresenta uma ideia de Deus guardando o seu povo do fulgor do dia ou das coisas que acontecem no dia. O sol, como eu falei, era muito quente e provavelmente essa ideia de sombra, como no Antigo Testamento o povo de Israel, se aplica aqui. Mas pode mostrar os perigos do dia, ser uma referência a isso. Sabemos que o povo de Deus passa por perigos. Naquele tempo, os salteadores estavam sempre prontos a pegar esses peregrinos que estavam indo para Jerusalém durante o dia, roubava, matava, tirava tudo daquela pessoa às vezes e deixava ela ir sem nada. Então tinha os perigos dos dias, tinha os animais, lobos, chacais, cobras e muitos outros animais, escorpiões que tinham pelo deserto aí nesse mesmo caminho. E pode trazer essa ideia, o sol, o perigo que vem com o dia, e nem de noite a lua. Tem também os perigos da noite, né? A falta de iluminação que os peregrinos sofriam, a falta de enxergar as coisas no sentido de estar pronto, atento a qualquer perigo que poderia acontecê-lo. Noite também, na vida, na concepção do povo judeu, apresentava a ideia de escuridão. Escuridão apresentava também uma ideia de momentos difíceis na vida do povo de Deus. Então pode ser que englobe tudo isso, mas vai nos dizer aqui este texto que o Senhor nos guarda em todas as ocasiões. Ele está conosco a todo tempo. Então, seja de dia, seja de noite, o Senhor está aguardando o seu povo. E por fim, nós vamos ver que o Senhor guarda o seu povo de todo mal. Verso 7. O Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma. É interessante nós entendermos algo aqui, irmãos. Aí nós voltamos ao significado da palavra hebraica guardar. Deus nos livra de todo mal.
Deus está nos mantendo a salvos. Então, por que será que muitas vezes o mal nos acomete? Como eu falei também no início, as enfermidades, os problemas financeiros, as lutas com a família, as provações, as faltas, as coisas que realmente trazem muitas vezes a nós até uma espécie de desesperança. Por mais que nós não consigamos admitir, há momentos que chegamos até a perguntar: Senhor, onde tu estás? Nós vivemos uma época, por exemplo, onde as pessoas estão desesperançosas. Muitas pessoas, infelizmente, passando por problemas psicológicos, problema de pânico, depressão. Vemos aí até pastores tirando a própria vida. Então você pode se perguntar, mas espera aí, será que essas pessoas, eu que passo por dificuldade, será que quem está passando por certos males na vida não é povo de Deus? Sendo que o Salmo nos fala que o Senhor guarda o seu povo de todo mal. Meus irmãos, não é essa espécie de mal que o texto está se referindo. Até porque nós sabemos que nós que somos cristãos, a nossa vida toda nós vamos passar por sofrimentos, nós vamos passar por estes males. Os servos de Deus no Antigo Testamento passaram por eles. O Senhor Jesus passou por eles. Outros servos passaram por eles. E você pode estar se perguntando nesse momento, então, o que isso significa? É que o Senhor, meus irmãos, ainda que Ele permita que certos males aconteçam à nossa vida, que servem para provar o nosso coração, para moldar o nosso caráter, Ele nos livrará do mal maior, que é perder a nossa alma. Isso significa então que Ele vai nos livrar de todo o mal que possa de alguma forma criar danos à nossa alma. É isso que o texto está dizendo. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, que é o mal pior do homem. O mal pior do homem não é perder as coisas nessa vida, porque o próprio Senhor nos diz que quem perder nessa vida vai ganhar no céu. Mas o pior mal desta vida é perdermos a nossa alma. É o homem perder a sua alma. E o peregrino, o salmista, ele vai dizer justamente isso. Não importa quais sejam os mares que eu passe, o Senhor me guardará do mal maior, que é perder a minha alma, que é perder aquilo que o homem tem de mais precioso. Ele completa dizendo: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Como eu falei para os irmãos, os peregrinos saíam de casa, faziam uma longa jornada até entrar pelos portões de Jerusalém. E é mais ou menos essa ideia: o Senhor guarda a saída de casa até a entrada nos portões de Jerusalém. O Senhor guarda o povo da saída dos portões de Jerusalém até a chegada em suas casas. E é mais ou menos isso, meus irmãos, que esta ideia nos traz. O Senhor também nos guarda em todo o tempo que nós estamos nessa peregrinação. Sabemos que a nossa vida cristã é uma peregrinação, então o Senhor nos guarda a todo o tempo. Então, quando nós ouvimos que o Senhor é o guarda do seu povo, diante desse salmo, à luz desse salmo, nós temos essa ideia: nos guarda em qualquer lugar, não permitirá que os nossos pés vacilem, em todas as ocasiões que nós venhamos a passar, seja os males do dia, seja os males da noite, ou qualquer outra situação, e de todo o mal que possa causar danos à nossa alma. Ele está de olho em nós a todo tempo. Ele está nos observando a todo tempo, vigiando, cuidando de acordo com as promessas que ele fez, com honra e glória primariamente ao nome dele, à vontade dele que nos alcançou. E ele nos mantém seguro desses males que podem causar danos à nossa alma. E aí nós vamos para algumas aplicações frente aos ensinamentos que tivemos aqui. Primeiro que, olhando para a cruz, nós podemos contemplar de onde vem o nosso socorro, né? Vem o nosso socorro.
E então nós temos essa consciência, né? O peregrino diz: vou olhar para os montes, se forem os montes de Jerusalém, é de lá que vem o meu socorro. Nós olhamos para a cruz do Calvário, é de lá que vem o nosso socorro. É pelos méritos de Cristo que hoje nós somos tão guardados e amados pelo nosso Deus. Uma outra coisa muito interessante é termos em mente, irmãos, que o Senhor está conosco em toda e qualquer situação, em todo momento, em todas as situações. Jesus, quando ele comissiona os seus discípulos, ele profere em Mateus 28:20, olha, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então não importa o tempo, não importa o lugar, não importa a situação, o Senhor sempre está conosco. Nós vimos aqui que o Senhor, o Deus da aliança, é o próprio Cristo, ele sempre está conosco. Na nossa peregrinação neste mundo, a certeza que o Senhor Jesus Cristo está conosco é o que nos conforta. Não existe tempo no qual o Senhor não esteja conosco. Hoje, por exemplo, estamos vivendo um tempo difícil, mas o Senhor está conosco. O Senhor não livrava os seus filhos de passar por essa peregrinação para chegar até o lugar de adorá-lo. O Senhor também não nos priva de passarmos por esta peregrinação, mas Ele nos dá a certeza, olha, eu estou com vocês. E Ele é o nosso guarda. Nós devemos entender isso, somos guardados pelo poder de Deus. Somos guardados pelo poder de Deus nas nossas provações. Este texto aí de 1 Pedro 1,5 vai dizer que em meio aos males que nós passamos, as provações, as ocasiões de perseguições, naquele tempo em que Pedro escreveu essa carta, a perseguição aos cristãos eram muitas, Pedro vai falar, o Senhor está nos guardando. Apesar das provações, o Senhor está nos guardando a todo momento, a todo tempo, e nós devemos também entender que apesar do que estamos passando hoje, no tempo de Pedro, né? Apesar do que estamos passando, pessoas querendo acabar com os cristãos, pessoas querendo destruir a igreja do Senhor Jesus, o Senhor está nos guardando e nos guardará até o fim, nos guardará até vivermos com Ele eternamente. O que mais podemos entender aqui? Que o Senhor nos guarda do maligno. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 18, vai trazer esta ideia. Eu quero ler com os irmãos este texto. Abra aí a sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 5, no verso 18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, temos aqui essa certeza, irmãos, que aqueles que são nascidos do Senhor, o Senhor nos guarda do maligno. Essa palavra maligno aqui no hebraico, no grego, desculpa, nos traz a ideia de coisas perversas, uma menção a Satanás, às hortes malignas. Então, assim como o peregrino no Antigo Testamento tinha essa certeza, nós também temos essa certeza hoje. Paulo também vai falar a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 18, que não importa o que ele tenha passado, ele foi livrado várias vezes da boca do leão, mas ele tinha plena convicção que o Senhor havia livrado do maligno, estava livrando ele do maligno, ou seja, de perder a sua alma. Que a sua alma tivesse sido corrompida pelo pecado, por uma vida injusta diante de Deus. Então essa ideia fica bem clara no Novo Testamento também. O Senhor guarda os seus do maligno, assim como o peregrino tinha essa convicção, os peregrinos, o salmista, antes. O Senhor guarda a nossa alma do maligno, irmãos. E
talvez, às vezes, quando essa nossa visão é ofuscada pelas dificuldades da vida, as provações da vida, nós não paramos para perceber isso, que o Senhor ele nos livra principalmente das hostes do mal, ele guarda a nossa alma. O maligno não pode tocar a nossa alma. Então, quando ele nos guarda, ele nos livra do que realmente importa. Eu sei que este momento é um momento difícil, né? Quantos irmãos nós temos notícias aí sendo acometidos pelo vírus, quantos irmãos morrendo, quantos irmãos tensos, né, acerca desta situação. Essa semana nós recebemos a notícia que um seminarista e sua esposa contraíram o Covid-19, estavam passando mal, tinham ido para o hospital. Então, são situações difíceis. Mas apesar do que venhamos a passar, o Senhor nos guarda do maligno, o Senhor guarda a nossa alma. E os males desta nossa existência que passamos na carne não devem ofuscar a beleza deste guarda maior, né, que é o nosso Deus, quanto a nossa vida. Devemos compreender, irmãos, que isso aqui é passageiro, é uma peregrinação passageira, mas um dia nós chegaremos no lugar de, de abundância total, de vida perfeita, que é o lugar do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos com Ele, e lá não haverá mais choro, mais ranger de dentes, não haverá mais dificuldades, não haverá mais males que atentem contra a nossa alma. Satanás está ao derredor querendo nos devorar, o pecado, o mundo, mas uma vida com Cristo nos livrará de tudo isso. Então, quando o Senhor é chamado de guarda, engloba todas essas coisas que nós aprendemos aqui, principalmente no Salmo de número 121. Então vamos fazer uma revisão. Nós vimos que o Senhor guarda o seu povo em qualquer lugar, em todas as ocasiões, qualquer ocasião, e de todo mal, referente a males que podem fazer mal à nossa alma, criar danos à nossa alma. Nós sabemos que vale a pena ressaltar essa certeza, que os filhos de Deus eles passam sim por provações. É assim desde o início. Dificuldade, luta, provações, mas não importa o que nos aconteça, o Senhor sempre nos guardará do maior mal, que pode fazer dano à alma do homem. E que isso venha trazer esperança ao nosso coração. E que da próxima vez que você falar, o Senhor é o guarda do seu povo, que todos esses ensinamentos estejam claros na sua mente. Então, assim, irmãos, nós chegamos ao fim de mais um estudo, onde nós aprendemos mais acerca do nosso Deus, mais um nome do nosso Deus no Antigo Testamento. O Senhor é o guarda do seu povo. Então, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por mais este estudo, por saber que o Senhor é o guarda do seu povo. O Senhor guarda-nos de todo mal, em toda situação, de tudo que venhamos a passar, Deus, e nós o glorificamos por isso. Obrigado. Ajuda-nos a confiar em Ti, principalmente nesses tempos de grande dificuldade, nesses tempos de grande aflição, em que nós temos sofrido, Senhor, com o que o mundo está passando. Mas apesar dos sofrimentos deste tempo presente, nada disso pode se comparar com a glória de há de vir e que vai vir, porque o Senhor guarda a nossa alma e ninguém pode roubá-la, Senhor, da tua mão. Abençoa o teu povo, dê a eles um resto de domingo em paz, uma semana em paz, debaixo da tua santa proteção, que confiem no Senhor, o guarda de Israel, o guarda do seu povo. Se nós oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Até semana que vem.